Olá pessoal, iniciando mais um Descomplicando a Língua Portuguesa. E eu quero trazer para vocês um assunto difícil, realmente, até para nós, professores de língua portuguesa. Temos as nossas dúvidas, as nossas preocupações, e é o uso do hífen em palavras compostas, evidentemente, não é? Então, apesar de ter havido alterações com a reforma ortográfica, né? Ainda muita coisa ficou com hífen, umas com hífen, outras sem hífen, correto? E isso traz muita dificuldade realmente. Quando eu tenho as minhas dificuldades, porque eu as tenho sim, né? Eu vou ao dicionário, um dicionário moderno, ou então no Google, para saber se a palavra em questão tem ou não hífen. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos de palavras, porque eu ainda vou trazer para vocês uma aula completa sobre o uso do hífen em palavras compostas, evidentemente, após a reforma ortográfica. Então hoje eu trouxe para vocês, para iniciar este assunto, a palavra pôr do sol, não é? É uma palavra muito usada e muita gente tem dúvidas a respeito da ortografia dessa palavra, não é? Então eu coloquei ali pôr do sol sem hífen e sem acento, pôr do sol com acento e sem hífen, pôr do sol sem acento com hífen, pôr do sol com acento circunflexo e com hífen. Muito bem. Qual é a sua opinião a respeito da ortografia correta? Difícil, hein? Muito difícil. Mas é uma palavra bastante usada e você, a partir de agora, terá conhecimento de que essa palavra pôr do sol não tem hífen, mas tem acento. Por que o acento? Olha, a palavra pôr é um verbo, né? O verbo pôr. E existe na língua portuguesa uma outra palavra pôr, que é uma preposição. Então, dependendo do contexto, pode não haver condição de a gente fazer a diferença entre uma e outra. Apesar, então, da reforma ortográfica, esse acento diferencial continua na língua portuguesa atual, correto? Então, o pôr continua com acento circunflexo quando for verbo. Quando for preposição, não tem acento, correto? Então, a palavra pôr do sol é escrita sem hífen com acento circunflexo. Está aqui, correto? Todas as outras formas são erradas e existe apenas essa aqui, portanto, pôr do sol. E qual seria o plural dessa palavra? Agora, hein? Pôr é verbo, como é que seria o plural do verbo pôr? Sol, qual que seria o plural do sol? De sol, não é? Então, ó, pôres do sol sem acento, sem hífen, pôres do sol sem acento, mas com hífen, pôres do sol com acento circunflexo sem hífen, pôres do sol com acento circunflexo com hífen. Pessoal, a língua portuguesa obriga que o plural seja pôres do sol. Porque se o singular é pôr do sol sem hífen, o plural será também sem hífen. Agora, por que a palavra sol não vai para o plural? Porque existe a preposição do aqui. Então, o plural correto é pôres do sol. Muito bem. Vou trazer para vocês aqui algumas palavras que são escritas com hífen e sem hífen, certo? E como eu já disse, proximamente eu vou trazer então a regra completa de como usar o hífen nas palavras compostas. Então, ó, dia a dia não tem hífen, final de semana não tem hífen, cão de guarda não tem hífen, café com leite não tem hífen, sala de jantar também não tem hífen. Em contrapartida, as palavras cor de rosa
tem hífen, pé de meia, tem hífen, e água de colônia, tem hífen. E observem que a palavra água de colônia continua com acento no água, colônia continua com acento e pé continua com acento. E uma outra coisa também que eu quero trazer para vocês são aulas sobre acentuação. Por hoje é só. Um abraço, muito obrigado. Fiquemos todos com Deus. Amém. Amém.